Imagina um futuro onde todo mundo está tão hipnotizado pela promessa da inteligência artificial que ninguém percebe o tamanho do buraco que está se abrindo bem debaixo dos nossos pés. Grandes empresas, governos, investidores, geral correndo atrás da tal AGI, a inteligência artificial geral. Mas será que é isso mesmo? Ou será que a gente está só repetindo uma história que a gente já viu antes? Eu sou o Doni e bem-vindo ao canal Tudo Sobre Tudo. Nesse vídeo a gente vai conspirar se existe mesmo uma quarta revolução industrial e também especular se realmente uma bolha da inteligência artificial está se formando. Talvez você não se lembre, mas já deve ter estudado sobre a bolha das .coms lá nos anos 2000, quando a galera colocava milhões em sites que tinham só um logo bonito e uma ideia e nada de produtos. Ou então a bolha imobiliária em 2008, quando o crédito infinito virou um gatilho para um colapso mundial. Agora, corta para 2025. As Big Techs estão investindo mais pesado do que qualquer bolha do passado. Infraestrutura, chips, data center, energia suficiente para mover uma cidade pequena. E tudo isso baseado em quê? Na promessa de que a AGI vai funcionar daqui 20, 25, 30 anos? A IA que a gente tem hoje são modelos que fazem tarefas específicas, que aprendem padrões, ajudam no nosso dia a dia. Agora, a AGI ela é uma outra coisa. É uma inteligência que pensa, ela adapta, toma decisões sozinha e, teoricamente, ela supera a gente em quase tudo. E é uma linha tão distante quanto a diferença entre um avião e um foguete. E mesmo assim o mercado está apostando tudo como se fosse certeza de que esse foguete da AGI realmente vai decolar. Se a gente pegar um contexto histórico, vale lembrar que a civilização ela já passou por pelo menos 3 revoluções industriais nos últimos séculos. A primeira revolução industrial foi dos maquinários a vapor, que vieram para ajudar o ser humano na força de trabalho. A segunda revolução industrial foi na implementação da eletricidade nesses maquinários. E a terceira revolução industrial trouxe os computadores para o meio de produção, a comunicação rápida, a informação ou a internet, como a gente conhece. E agora está vindo a ideia de que a inteligência artificial é a quarta revolução industrial. Talvez seja, talvez não, mas a maior diferença é que todas as revoluções industriais elas sempre cooperaram com os seres humanos. Agora, a quarta revolução industrial ela mexe com o mundo digital e tudo está atrelado ao mundo digital. Economia, política, cultura, trabalho, sociedade, religião, até a guerra. E é aí que o buraco fica mais embaixo. A disputa hoje não está mais só concentrada nas empresas. Os países entraram no meio do investimento da inteligência artificial. Então isso é geopolítica. E no contexto militar, os países estão investindo pesado. Tem espionagem rolando, acordo secreto, sabotagem tecnológica. Tá tudo muito parecido com uma Guerra Fria 2.0. Ou um clima que lembra a corrida espacial, como muitos analistas vêm dizendo. Só que agora o objetivo não é mais chegar na Lua. O objetivo é criar uma inteligência que seja capaz de pensar no futuro da humanidade. Só que deveria ser realmente uma inteligência artificial a pensar a respeito do futuro do ser humano? E o maior problema é que quando os governos entram no jogo, a conversa muda, porque não é mais só sobre lucro, é sobre o poder. Para você ter uma ideia, no campo militar, a inteligência artificial ela já está sendo usada para prever ataque, ela está sendo utilizada para direcionar drones, analisar movimentos inimigos, para criar armas autônomas. É basicamente você transformar o nosso planeta em uma partida de xadrez, só que ninguém sabe quem é que está movimentando essas peças. E o que me deixa mais cabreiro é que, e se der errado? A gente não tem um botãozinho ali que a gente aperta para desfazer a jogada. E essa parte é meio assustadora, eu sei, mas ela é bem factível e real. E o problema é que quase ninguém está falando disso fora ali dos círculos militares. E enquanto isso, empresas como Tesla, do Elon Musk,
ou a Amazon do Jeff Bezos, ou até mesmo a Meta do Zuckerberg e companhia estão lá construindo data center no meio do deserto e torrando energia como se o planeta Terra fosse uma bateria infinita. E um fato interessante é que nas bolsas de valores ao redor do mundo, esses caras, ou a companhia desses caras, são conhecidas como Magnificent Seven. São 7 magnatas movendo mais dinheiro do que países inteiros. Cada anúncio que essas empresas fazem aumenta a expectativa e os investidores piram, o mercado vibra, mas por trás dessa cortina eles sabem que existe um risco. E mesmo assim continuam, porque se der certo eles viram praticamente deuses, mas se der errado, bom, aí o problema é do mundo todo. E aqui é onde mora o maior perigo dessa bolha, porque para a inteligência artificial geral funcionar da maneira como eles pretendem, ela consome uma energia absurda, ela precisa de uma infraestrutura insana. Chips que nem existem ainda, data centers do tamanho de cidades, redes globais dedicadas só para isso, e o dinheiro que está sendo investido já está passando ali do nível preocupante. É trilhão atrás de trilhão. Agora, num cenário que se a GI atrasar, ou se ela falhar, ou simplesmente ela não entregar o que estão prometendo, todo esse investimento praticamente vira poeira. E o dinheiro que deveria estar sendo investido em áreas como saúde, educação, meio ambiente, segurança e infraestrutura, meio de produção inclusive, tudo isso pode colapsar junto. É assim que uma bolha se forma e é assim que ela estoura. Agora vamos aprofundar um pouquinho no quesito de especulação. Você sabe quem é esse cara aqui? Michael Burry. Foi ele que previu a crise imobiliária em 2008, quando estava todo mundo falando que ele era louco. E agora, esse cara tá de olho na bolha da inteligência artificial. E, sinceramente, quando o único cara que acertou a maior crise do século diz, isso tá estranho, galera, e resolve tirar todo o dinheiro dele dali, é porque realmente o cenário é preocupante. E ele, inclusive, tá fazendo apostas contra essas empresas que dependem do hype da inteligência artificial para poder sobreviver. Mas olha, se essa bolha realmente estourar, a gente vai ter que se preparar para ver desemprego em massa na área de tecnologia, vários governos quebrando, empresas gigantes sumindo do mapa, energia ficando mais cara, país entrando em conflito pelo controle dessa infraestrutura digital que foi montada. O mercado basicamente vai entrar em pânico. As startups, como nas .coms, vão evaporar. E pode ser que seja um efeito dominó, que pode travar a economia global por anos. E não é só uma questão de si, é uma questão de que essa onda está sendo alimentada por grandes investidores e também por muita promessa por parte dessas empresas. E geralmente, quando ambos estão muito alto, os dois lados acabam se frustrando. E enquanto tudo isso está rolando, a maior parte das pessoas estão seguindo a vida delas. Usam o Gemini para criar imagens e memes, ou o ChatGPT para relembrar a receita do bolo da vovó. Só que o maior problema é que elas estão sempre preocupadas ainda com as fofocas, com as brigas políticas e olhando para o lado errado da questão, quando a catástrofe está vindo pelo outro. Mas você aí pode ficar super tranquilo, porque no pior dos casos, se realmente isso for uma bolha e se essa bolha estourar, pelo menos os magnatas lá do Vale do Silício vão estar super seguros nos seus bunkers no Novo México, com os foguetes prontinhos para sair do planeta se precisar e com um discurso pronto sobre salvar a humanidade da bagunça que eles mesmos criaram. Mas me diz aí, o que você acha dessa loucura toda? E claro, se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal porque tem muito mais vídeo vindo para explicar isso e muito mais coisas que rolam aqui nesse nosso planetinha azul. Valeu e tchau!